apesar de não termos aí todos os confirmados, a gente, acho que em respeito aí a todo mundo que já está aqui, vamos iniciar. Em nome do Coimbra Chaves, antes de tudo, eu gostaria de agradecer a presença de todos. É uma honra e um prazer a gente estar aqui conversando de um tema que acho que é muito interessante. Antes de tudo, então, gostaria de apresentar aqui os nossos expositores. A Paula, acho que muitos aqui conhecem, é a sócia fundadora do Coimbra Chaves, quem eu tenho o prazer de chamar também de sócia. A Paula é especialista, atua há mais de 15 anos na área de fusões e aquisições, área de M&A, área de societário e contratos. É mestre pela Milton Campos, fez MBA na Dom Cabral, e hoje a gente conta aqui também com um convidado super querido, Bruno Maggi. Ele é advogado, sócio fundador do BM Advogados, atua aí também há 15 anos na área de Direito Concorrencial e Econômico, é mestre e doutorando pela USP e professor de diversas instituições, professor da FGV. Bom, feitas as introduções, gostaria aí também que vocês se apresentassem e dessem o oi. Eu vou ter aqui a honra de mediar essa conversa. A ideia aqui é que seja realmente um bate-papo. Fiquem totalmente à vontade para mandar suas perguntas aqui pelo chat. Eu pediria a todos que colocassem os seus microfones no mudo, ainda que vocês fiquem em silêncio, a gente ouve o som das pessoas falando, então, do barulho do ambiente. Acho que isso prejudica um pouquinho aqui o nosso momento de debate virtual. Bom, passo a palavra aí para que vocês falem. Claro. Câmera também, gente, a gente gostaria de pedir para aqueles que, né, não estejam participando do debate, se puder tirar a câmera. Tem um convidado que no momento está com a câmera, a gente agradeceria a todos aqueles que estão participando que fiquem no mudo e sem a câmera. Para tirar a câmera, vocês clicando no visor, aparece uma câmerazinha, só clicar nela que ela é excluída. Nosso convidado Evair Júnior está com a câmera, se ele puder excluir, eu agradeço. Não está conseguindo, né? Vamos começar, então. Mas vamos começar, sim. Acho que, sem dúvida. Em algum momento aí, se você precisar de ajuda, Evair, manda para a gente uma mensagem aqui. Eu vou te orientando aqui por mensagem. Bom, acho que a gente pode começar o debate, pode começar aqui o nosso bate-papo, e a intenção aqui é a gente discutir, né, os impactos de uma potencial concentração no mercado desse pós-crise, né, de pós-pandemia. E acho que para a gente começar a tratar do assunto, faz sentido que a gente discorra um pouquinho de como foi, né, como a gente viveu aí o mercado de M&A, o mercado de fusões e aquisições nesse início de 2020. Então, eu queria pedir para a Paula para falar um pouquinho disso, para iniciar aqui a nossa conversa. Ótimo. Eugênia, obrigada. Gente, inicialmente, né, bom dia a todos, obrigada a todos pela participação, pela presença. Como eu já disse, né, o objetivo aqui do nosso debate é falar um pouco para todos aqueles que estão ingressando, para ficar no mudo, obrigada. O objetivo aqui do nosso debate é falar um pouquinho, né, sobre como que o mercado de fusões e aquisições se comportou aí com a vinda do Covid e o que a gente espera para os próximos, vamos falar assim, uma visão de curto, médio prazo, né? E para a gente falar disso, uma breve contextualização, né, do que foi o primeiro trimestre, né, em 2020, no tocante às operações que a gente usa aqui uma terminologia, né, de M&A. Não sei se todos que estão aqui estão familiarizados com ela. Quando a gente fala de M&A, é uma terminologia que vem do inglês, que significa Mergers and Acquisitions, né? M&A, M&A. Ou fusões e aquisições é a mesma coisa. Então, quando a gente fala do mercado de M&A, como esse mercado se comportou no primeiro trimestre, né? A gente está falando exatamente de transações, de alguém que adquiriu alguém que comprou alguém, algum investimento que foi feito por algum fundo. Basicamente é isso, né? O que se esperava em 2020, né, era um crescimento,
né, das fusões e aquisições em todo o mundo, e aí quando eu falo que eu estou falando uma perspectiva não só a nível Brasil, mas a nível global. Vou trazer alguns números aqui, esses números são a nível global, não são só a nível Brasil, tá? Então, esperava-se realmente um crescimento, eu diria aí que na faixa de em torno de 5% no mínimo em relação ao volume de transações realizadas no ano anterior, tá? No primeiro trimestre, né, gente, quando a gente olha, primeiro trimestre, transações de fusões e aquisições, né, que ocorreram, a gente está falando de transações que foram efetivadas. Esse primeiro trimestre, esses números que eu vou trazer para vocês, ele é fruto de quê? De transações que iniciaram ano passado. Quando a gente fala de operações de uma empresa adquirindo outra, uma empresa comprando outra, são transações que geralmente demoram 6 meses a 1 ano para se concretizarem. Então, por que eu estou trazendo esses dados? Porque quando a gente olha para os números do primeiro trimestre deste ano, não são transações que começaram este ano e foram concluídas este ano. São transações que começaram ano passado, muito provavelmente em julho do ano passado ou até antes, e que foram concluídas no primeiro trimestre. Então, no primeiro trimestre desse ano, nós ainda experimentamos uma alta, né? Em especial em fevereiro. Janeiro, né, em geral, é um mês de queda, né, até pela questão de parada mesmo, né, é um mês que todo mundo trabalha menos, então é um mês de queda. Em fevereiro, a gente já teve um aumento súbito de 9% de fechamento de grandes operações de fusões e aquisições. Exatamente o que? Dentro daquela curva que era esperada de um crescimento de no mínimo 5% em 2020. Contudo, né, em março, nós já enfrentamos uma queda súbita, né, nas transações, que foi exatamente quando veio a pandemia, né? Então, assim, o que nós temos em geral foi, em janeiro, o mercado se comportando como ele sempre se comporta, com uma queda. Em fevereiro, um aumento de 9%, ok? Em março, nós tivemos uma queda súbita, para vocês terem uma ideia, global, de menos 10%, tá? A nível Estados Unidos, de menos 27,5%, e a nível Latam, de menos 23,8%, né? E aí, em geral, nós tivemos aí uma queda global, né, no primeiro trimestre, que, de novo, não representa tanto como o mercado, né, sentiu, porque o primeiro trimestre diz respeito a operações que iniciaram no ano passado, uma queda de menos 1,7%, sendo que a nossa perspectiva era um crescimento realmente de no mínimo 5%. Contudo, entretanto, acho que é importante eu frisar que, assim, as mega operações, né, que a gente fala assim, operações de mais de 5 bilhões de dólares, que a gente chama de mega operações, né, em geral, muitas foram mantidas, muitas foram concretizadas, e outras foram suspensas, né? Então, vamos falar assim, um caso famoso que a gente vê aí existir uma potencial transação no qual a Xerox, né, pretendia adquirir HP, que aí é de conhecimento de todo mundo, né? Seria uma transação aí estimada em 35 bilhões de dólares, né? E essa transação, né, foi retirada pela Xerox, ou seja, ela seria a compradora adquirindo a HP. Ela foi retirada pela Xerox exatamente sobre o fundamento de incertezas no mercado, pandemia, e foi isso que aconteceu. Então, assim, resumidamente, o primeiro trimestre de 2020, eu diria que ele não sentiu de uma maneira tão drástica os efeitos da pandemia. Primeiro porque a pandemia, né, a nível Brasil e a nível Estados Unidos, de fato, eu diria que ela chegou em fevereiro, março, né, no Brasil em março, nos Estados Unidos um pouco antes, e também porque estas transações que foram concluídas no primeiro trimestre foram transações que se iniciaram no ano passado. Então, em breves linhas, é isso que eu tenho para dizer. E o que eu tenho para dizer também é que as perspectivas do ano de 2020 eram ótimas perspectivas e nós tivemos que ajustá-las a isso. Eu vou falar em breve aí sobre as perspectivas futuras dentro deste novo cenário. Paula, e aí, na verdade, acho que o que você está contando narra muito do que as pessoas que trabalham no mercado sentiram, né? Assim, o primeiro trimestre era um trimestre de boas perspectivas e a gente viu o mercado muito aquecido pelo que estávamos vivendo de 2019 e até pelo otimismo realmente do mercado com 2020. Depois de março, né, vamos dizer, o segundo trimestre, que é o trimestre onde a gente inicia a pandemia efetivamente, como o mercado se portou a partir de então? Tá, bom. Aí, primeiro eu vou trazer assim, uma experiência nossa, né, enquanto escritório que atua, né, como assessores jurídicos em operações de fusões e aquisições. Depois eu vou trazer uma perspectiva global, né. Qual que é a nossa experiência, compartilhando com vocês, né?
Salvo engano, né, aqui em Belo Horizonte, né, o lockdown foi declarado dia 18 de março. O que eu posso dizer é que a minha percepção, as empresas em geral, com algumas exceções, ficaram estáticas. Estáticas em que sentido? Não sabemos o que vai acontecer, não sabemos como vai ser a reação do mercado, não sabemos quanto tempo isso vai durar, então não faremos nada, né? Então, o que nós vimos e experimentamos enquanto assessores jurídicos foram várias operações sendo suspensas, algumas até, bem dizer assim, abortadas, né? Ou seja, canceladas. Então, isso foi o que nós experimentamos. Realmente, na realidade, aqui no nosso escritório, nós tivemos 4 operações de M&A, salvo engano, suspensas em decorrência do Covid, né? Dessas 4 operações de M&A, uma voltou, ou seja, no cenário de hoje, né, dia 21 de julho, nós temos uma que retornou, outras 3 ainda suspensas, né? E essa suspensão muito em decorrência de quê? Incertezas do mercado, inseguranças do mercado. Uma frase que eu escutei de um cliente nosso que me marcou muito, né? Ele falou, Paula, eu estava conversando com o diretor jurídico, ele falou, Paula, o que o meu diretor de M&A me disse foi, nós ainda não sabemos que empresa seremos depois que a pandemia passar. Então, a gente, no caso, era um cliente que estava no processo de aquisição, ou seja, eu estava assessorando alguém que estava comprando alguém. É uma empresa que visa realmente um crescimento que a gente chama inorgânico, ou seja, ele vai crescer mediante aquisição de empresas. E ele falou para mim, eu não sei realmente que tipo de empresa, qual empresa nós seremos após isso tudo passar. Então, o momento é esperar passar, nos reconhecermos enquanto empresa, ou seja, o que nos tornamos pós-pandemia, para a partir daí ter um processo de decisão quanto a novas aquisições. E por que eu estou citando, assim, né, parafraseando, aí vamos falar assim, essa frase do meu cliente? Porque eu acho que isso reflete realmente a conduta de muitas empresas no mercado, do que nós vimos aí durante esse período, né? Então, assim, respondendo objetivamente, o que aconteceu quando a pandemia veio? Quando a pandemia veio, em geral, operações sendo pausadas, operações sendo postergadas. Essa é a percepção do nosso escritório do Coimbra Chaves. Vamos lá, o que aconteceu a nível global, né? E aí, claro, para estar falando aqui para os senhores, eu me preparei, eu pesquisei exatamente a mesma coisa, né? A nível global, quando você inicia uma operação de fusão e aquisição, você tem um cronograma no qual você estrutura a operação em cima daquele cronograma, com prazo para ser feita a auditoria, ou o que a gente chama de due diligence, com prazo para, né, negociação dos contratos definitivos. E o que aconteceu em geral foi ou suspensão dessa operação, vamos suspender, ou a extensão do cronograma. Então, uma operação que a rigor era realizada em 6 meses e 1 ano, o que as empresas falaram? Vamos postergar, vamos estender esse cronograma para um cronograma de 2 anos, para um cronograma de 1 ano e meio. Muito exatamente visando o quê? Visando fazer com que essa visão, né, se prolongue ao longo do tempo e as incertezas sejam menores. Então, realmente é um momento de muita incerteza. Eu diria, na verdade, assim, eu disse agora que né, eu diria que foi mais do que é hoje, né? E aí eu vou falar que em breve o que a gente vislumbra, né, e o que a gente já está sentindo hoje, mas eu diria que essa minha visão é março de 2020, abril de 2020. O que aconteceu? Suspensão de muitas operações, extensão do cronograma de muitas operações, momento no qual as empresas resolveram ficar estáticas. É claro, gente, que tem suas exceções, óbvio, né? Tiveram outras transações que nós, enquanto assessores jurídicos, continuamos assessorando e outras que realmente foram suspensas. Mas, por hora, é isso que eu tenho para compartilhar. Eu acho que esse assunto, na verdade, a incerteza do mercado, na verdade, tanto no mercado de M&A como do mercado como um todo, gera realmente uma necessidade das empresas de cooperarem, né, delas agirem de forma cooperativa para sobreviver, ou até mesmo para fazer aquela operação de M&A acontecer. E aí acho que nesse sentido eu queria ouvir do Bruno, assim, se essa necessidade de cooperação ou esse movimento de cooperação entre as empresas para sobreviver, né, para ultrapassar aqui essa tempestade, ele gera alguma preocupação de aspecto concorrencial que a gente deve considerar, deve tratar aqui. Obrigado, Eugênia. Antes de mais nada, agradeço muito pelo convite. É um prazer estar aqui, né, com um grande parceiro que o Coimbra Chaves é para mim, na área de direito da concorrência, direito econômico.
E o que a gente verificou nesse período da pandemia foi exatamente isso, né? Antes de falar um pouquinho mais desse movimento também de M&A, que acabo sentindo aqui do meu lado por ser demandado, né, obviamente, para fazer a aprovação no CAD das grandes operações. Como a Paula falou, nem todas são mega operações, né, de bilhões de reais, mas há grandes operações que demandam essa notificação e tem dois pontos, né, que muitas pessoas deixam passar despercebido, que é, muitas vezes, quando se tem uma empresa muito grande envolvida e, do outro lado, a empresa é pequena, a operação é pequena, muitas vezes as pessoas, né, os advogados envolvidos até que não conhecem o direito da concorrência, ou às vezes o advogado interno da empresa que é mais focado realmente no direito societário e contratual, deixa passar despercebida aquela questão que a gente tem que fazer o quê? A análise do valor do faturamento do grupo econômico. Então, o que tem ocorrido aqui, diversas operações que eu tenho passado aqui nos últimos meses, obviamente não tantas como se esperava e não tantas como comum, mas tem tido algumas, são duas situações bastante interessantes. Uma que é realmente essa compra de, às vezes, empresas menores, operações, às vezes, de pequenas, de dezenas de milhões, ou às vezes não chega nem a dezenas de milhões a operação, porque a empresa está numa situação que tem que ser adquirida ou que está passando por uma reestruturação, mas que os seus participantes, eventualmente um ou dois sócios dessa empresa adquirida, apesar da empresa não faturar os 75 milhões lá, que é a Lei de Defesa da Concorrência, né, a 12.529, para quem não conhece, exige, então tem que se ter 750 milhões de faturamento grupo econômico aquisitor, um dos, né, grupos econômicos participantes da operação, geralmente é quem está adquirindo, mas muitas vezes também é quem está sendo adquirido, não é incomum que a compra seja de uma unidade menor, de um grupo grande, né? Mas o que tem acontecido muito também é empresas pequenas e que têm um ou dois sócios que têm o controle da empresa, obviamente, e que participam de um grupo maior. Então, às vezes, aquela empresa específica tem um faturamento de 10 milhões, de 20 milhões, só que um dos seus sócios é sócio de vários outros grupos, de um grande conglomerado, às vezes, e que tem faturamento, às vezes, superior até o da adquirente. Então, dois pontos de atenção que tem que ser tomados nesse momento de crise e que muitas vezes passam desapercebidos são esse primeiro, que é fazer o cálculo e a definição exata do grupo econômico, tanto do aquisitor quanto do adquirente quanto do adquirido, para poder verificar se não existe alguém dentro desse grupo que realmente tem um percentual de faturamento muito grande. E um outro ponto, e daí sim, acho que é bem típico aqui da crise, e que eu queria falar um pouquinho mais, é a questão dos acordos de cooperação, como a própria Eugênia falou, né? Também é um artigo da lei, ou um inciso da lei, né? Porque eu estou falando agora do inciso 4º do artigo 90 lá da Lei de Defesa da Concorrência, porque todo mundo, quando fala de fusão e aquisição, pensa nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 90, que exatamente é o quê? Compra de empresa, fusão, compra de participação e compra de ativos, inclusive ativos intangíveis, tá? Então, é muito comum ter também aí na área farmacêutica, em algumas áreas que tem a área de PI muito forte, a aquisição de marcas ou patentes. Isso também é passível de notificação ao CAD, mas isso geralmente é lembrado. O que todo mundo esquece é o inciso 4º, coitado, que fala de contratos associativos. Então, quando as empresas celebram joint venture, consórcios e contratos associativos, que é uma definição aí um pouco vaga no direito, porque se a gente for buscar uma definição de contrato associativo no direito civil é uma, no direito empresarial é outra, e no direito antitruste agora a gente tem uma certa definição por conta do CAD, porque a lei fala somente em contrato associativo, mas tem a resolução, que é a resolução 17 de 2016, que o CAD tenta definir um pouco mais contrato associativo, e nada mais são do que todos esses contratos de cooperação entre as empresas, que tenham vigência superior a 2 anos, que tenham essa interferência de empresas que participam do mesmo mercado relevante, ou seja, que geram uma concentração horizontal. No princípio, quando o CAD começou a regulamentar os contratos associativos com uma resolução lá de 2014, a nossa lei de 2012, né, teve depois uma resolução, então, para explicar esse inciso da lei em 2014, incluía-se também os contratos associativos referentes a integrações verticais, então, de empresas que participavam em mercados a jusante ou a montante daquele envolvido. Agora,
depois, então, 2 anos passados, 2 anos dessa resolução de 2014, ela foi revogada por meio da resolução de 2016, que é a número 17, que ela reduziu, então, a abrangência e agora atinge apenas as concentrações horizontais. Mas por que eu estou falando tudo isso? Bem, primeiro porque os contratos associativos são esquecidos no geral. Então, com crise ou sem crise, não se pode esquecer dos contratos associativos, porque é um critério para notificação ao CAD e é, obviamente, objeto de multa para quem não notifica. Agora, no cenário de crise, o que aconteceu aqui, Paula, Eugênia? Verifiquei, a gente discutiu até, né, um pouquinho aí com os clientes que vocês também tiveram a situação, a gente viu essa situação que as empresas começaram a se associar, fazer cooperações para sobreviver. Então, não é que ela gostaria de, eventualmente, dividir a rede de distribuição, pegar... Isso ocorre muito em empresas que têm, né, estruturas de vendas e distribuição muito abrangentes. Então, começou a haver uma concentração, né, nessas redes, exatamente por você desmobilizar, né, os funcionários da empresa e não ter, eventualmente, apesar de a gente ver um crescimento muito grande hoje em dia da atividade de delivery, né, e vendas pela internet, essas empresas acho que não estão sofrendo com a crise, pelo contrário, tem se visto até um crescimento, mas as empresas mais tradicionais, de distribuição porta a porta, né? Eu digo porta a porta não do cliente final, mas para restaurantes, bares e todo esse tipo de serviço, seja de alimentos e bebidas principalmente, mas também de todo o resto, né? Que vai envolver perfumes, shopping center, toda essa rede que traz compras não essenciais tem sofrido muito. E com essa desmobilização das empresas que passaram a ter a sua atividade reduzida percentualmente, às vezes a percentuais muito baixos da sua atividade, deixando seus funcionários em casa, passou a fazer muito sentido as empresas trabalharem em conjunto, para poder uma só empresa ter, eventualmente, essa rede de distribuição montada e 3, 4 empresas compartilharem. Empresas que antes eram concorrentes e agora passaram a se ver na situação de se ajudarem. Parceiras, né? Parceiras mesmo, para poder sobreviver. E como que o CAD vê isso? Bem, se a gente for no critério da lei, e mais ainda da resolução 17 de 2016, nós vemos que esses acordos, eventualmente, não se tornam, de fato, contratos associativos, porque o contrato associativo, o critério mais objetivo e mais fácil de identificar é qualquer acordo que tenha mais de 2 anos, então tem que ter prazo igual ou superior a 2 anos, e essas empresas estão fazendo esses acordos, às vezes, precariamente no sentido do prazo, né? Então, para poder, enquanto a pandemia perdurar, né? Que todo mundo imaginava que ia durar 2 ou 3 meses, já estamos vendo que vai se aproximar provavelmente dos 6 meses, e na Europa já se fala que tem chegado a segunda onda. Tenho aqui parceiros meus advogados no Japão que falaram que a segunda onda chegou em Tóquio esse final de semana, está muito pior do que a primeira, então agora está tendo lockdown generalizado, mas ao mesmo tempo economias não tão fortes, né, como as economias de primeiro mundo, acabam tendo uma dificuldade de fazer um segundo lockdown, porque já não tem mais fôlego econômico para que isso seja feito. Até os países ricos já não têm, né? O nosso já não teve nem para o primeiro, o que se dizer de uma segunda onda. Então, tudo isso para dizer o quê? Esses acordos tendem, eventualmente, a se perpetuar ou durar um tempo indefinido, mas que nem as empresas sabem. E como o CAD vê isso tudo? Bem, tem um procedimento especial que foi criado, ele remonta à época, se eu não me engano, foi 2018, a crise dos caminhoneiros, né? Quando ocorreu a crise dos caminhoneiros, teve muito acordo entre as empresas de urgência para exatamente cumprir os contratos, conseguir fazer as entregas, e o CAD, naquela época, acabou analisando a critério de urgência alguns desses acordos que foram celebrados. E como que ele tem feito isso? Ele usou essa experiência, trouxe para hoje, de uma maneira agora mais ampla e até mais estruturada, porque não é uma crise tão passageira, e o que acontece é que o CAD tem analisado essas cooperações como se fossem atos de concentração, mas com 2 vantagens. Uma, não tem sido cobrada a taxa, então a empresa não precisa pagar a taxa para notificação, que hoje em dia é de R$75 mil. E o CAD faz isso muito mais célere. Então, eventualmente, 1 semana ele libera. Por quê? Tem sido, bom, não estou aqui falando em nome do CAD, né, o que a gente tem ouvido de experiência até pelos próprios conselheiros e superintendentes, que alguns eventos que eu tenho participado, vários eventos que eles têm feito, mas não é um compromisso de fazer isso tão rápido, mas a ideia é fazer muito rápido, né? E por que é importante fazer isso? Porque não configura efetivamente o ato de concentração, mas
há possibilidade de que venha a ser, se esse contrato se estender por um período mais longo. E mais do que isso tudo começou por iniciativa das próprias empresas, lá na época da crise dos caminhoneiros e também agora, para evitar o quê? Investigações por eventuais ilícitos. Porque, no fundo, quando você está se juntando com um concorrente para fazer determinadas atividades e que vão exigir não só compartilhamento de estrutura física, né, e de pessoas mesmo e de estrutura, tem-se também, inevitavelmente, o compartilhamento da estrutura de informação. E a compartilhamento de informação é efetivamente proibido entre concorrentes, né? Principalmente quando se diz respeito à estrutura produtiva. Então, é muito importante a empresa estar bastante atenta a isso, porque se for fazer uma cooperação de alta envergadura que vai impactar de uma maneira definitiva nos seus negócios, né, no core business, é bom ter essa análise para ver se configuram auto concentração de verdade, ou seja, se for um prazo já previsto para mais de 2 anos, daí não tem jeito, tem que notificar como contrato associativo, mas mesmo que seja de uma maneira de urgência, daí tem essa previsão que para resguardar a empresa é importante fazer essa... Então é isso que eu tenho visto muito nos últimos meses. Legal. Então, na verdade, assim, acho que um takeaway interessante, importante que a gente tem que ter aqui, né, até para os ouvintes, é que eles têm que estar atentos não só ao M&A em si, né, uma eventual venda de ativos ou venda de participação nas empresas, ou compra, né, ou aquisição. Agora, com essa onda de eventuais cooperações, né, que pode ser estruturado com um contrato de parceria, joint venture, um contrato associativo, eles têm que ter isso no radar, né? A gente tem que entender e verificar e tomar esse cuidado de eventualmente submeter essa operação ao CAD para ter certeza que a gente não está infringindo nenhum aspecto concorrencial. Acho que isso é interessante, bacana demais. Bom, vou provocar de novo a Paula, porque a gente falou aí do passado, né, do início de 2020, dessa perspectiva otimista que a gente tinha no mercado de M&A, falamos aí desse momento estático do início da pandemia, mas queria ouvi-la também do que está por vir, né, de quais são as perspectivas também deste mercado. Tá. Eugênia, então, acho que as perspectivas, de certa maneira, elas são um tanto óbvias, né, assim, até quando eu comento, assim, com amigos, parceiros, né, eles perguntam, e aí, Paula, como que tá o escritório, como é que vocês sentiram? Aí eu falo, inicialmente teve uma queda, uma suspensão, e aí todo mundo vira para mim e fala assim, nossa, mas calma, porque vão vir muitas fusões e aquisições aí, né, é quase que uma conclusão óbvia, né, por quê? Porque no momento no qual você tem várias empresas estranguladas, há uma tendência de quê? De fusões, de consolidações. Para quê? Sinergia, né? Redução de custos. Então, realmente, o que se espera, né, nos próximos meses, e eu diria nem pós-Covid, eu diria já durante o Covid, né, porque o pós-Covid a gente nem sabe quando ele vai ocorrer, então eu já diria já durante o Covid, é realmente um movimento de consolidação. Durante o novo normal, né? Durante o novo normal, né? Um movimento de consolidação. Né? Quando eu falo consolidação, o que eu quero dizer com isso? Né? Consolidação é exatamente o quê? Empresas do mesmo setor, que atuam na mesma área, se juntando. Né? Se juntando via uma fusão mesmo, se tornando uma única só, se juntando, né, via acordo associativo, como o Bruno colocou, né, inclusive até justificando, né, não é à toa, né, que o Coimbra Chaves fez o convite para o Bruno estar aqui hoje, né, falando sobre isso, né, por quê? Porque quando a gente fala sobre fusões, consolidação de um setor, invariavelmente a gente está falando de quê? De um mercado que até então, né, contava com 10 concorrentes, ele vai passar a contar com 5 concorrentes. Então, invariavelmente, a gente passa por aspectos do direito concorrencial, né? Claro, a depender do tamanho da empresa, do market share daquela empresa, das empresas, né, envolvidas. Então, nós passamos por aspectos concorrenciais, né? Por isso, inclusive, né, que o Bruno está aqui hoje com a gente para ele poder exatamente falar desses aspectos concorrenciais, né? Aqui no Brasil, até dando um esclarecimento macro, né, porque eu sei que a gente tem um público bem diversificado, né, nós temos um órgão que é o CAD, que o Bruno pode falar com muito mais assertividade que eu, né, que é exatamente o órgão que regula, né, da defesa econômica brasileira, ou seja, regula todos os aspectos concorrenciais. O objetivo do CAD, em outras palavras, é qual? É garantir que haja uma concorrência saudável,
né? Assim, uma maneira bem, vamos falar assim, bem leiga, né? Então, ele zela por isso. Então, determinadas operações que você faz, que vá gerar uma concentração de mercado, elas precisam ser submetidas ao CAD previamente, né? Ou posteriormente, aí tem os critérios específicos aí previstos na lei. Então, só dando essa contextualizada, né? E aí falando mais assertivamente, né? O que se espera? Né? Se espera uma consolidação, sim, né? É um momento no qual as empresas querem se unir, no qual as empresas querem. Bom, eu faturo 10 milhões, você fatura 10 milhões, eu tenho um custo administrativo de 5. A gente pode faturar 20 e ter um custo administrativo de 5, nós duas juntas, ao invés de cada uma ter um custo administrativo isolado, ou seja, a partir do momento que a gente fala de uma fusão, você tem vários ganhos de sinergia, não só de custos, mas ganhos de sinergia no tocante à inovação, né? Ganhos de sinergia no tocante ao desenvolvimento de novos produtos, no tocante ao alcance de mercado. Então, o que já é um movimento real, né, que espera-se que ele se acentue cada vez mais. É uma consolidação e uma concentração, em especial, mas não só, daqueles setores que mais sentiram a crise. Né? Quais são os setores que mais sentiram a crise? Também é uma resposta um tanto óbvia. Né? Consumo e varejo, acho que é um tanto óbvio, né? Com os lockdowns mundiais, houve uma queda do consumo global, o setor de moda é altamente afetado, né? Todo o setor de consumo e varejo, né? Energia e materiais, então, não precisa dizer, né? Acho que está aí nas manchetes dos jornais todos os dias, a crise do petróleo, a crise das commodities, né? Exatamente em decorrência da queda do consumo global e outros aspectos também econômicos, né? Setor de turismo, setor dentro do turismo, né? A gente também engloba aí a aviação, que não é só turismo, né? Até outro dia a gente estava falando que acho que nunca mais, né? Nunca mais é muito forte, mas eu digo, pelo menos a médio prazo, o turismo de negócios não voltará a ser como era, né? Até o Paulo, nosso sócio, estava comentando, né? Antigamente, nós atuamos em Belo Horizonte, mas atuamos também em São Paulo, o cliente, não, quero que você venha aqui presencialmente. A gente pegava um avião, ia para lá, viajava especificamente para uma reunião. Com essa pandemia, a gente aprendeu muito, né? A gente aprendeu que a reunião presencial, ela é essencial em muitas situações, sim, né? Mas que em muitos casos ela pode ser substituída pela reunião virtual. E tudo isso afeta, né, o setor de turismo, o setor de aviação, o setor de consumo, como eu disse, o setor de varejo, o setor de energia, setor de commodities. Então, o que se espera realmente, né, em especial nesses setores, são consolidações, ou seja, empresas se unindo, empresas se fundindo. E para isso, né, e esse é o tema central hoje aqui, né, desse nosso bate-papo, nós precisamos estar atentos aos aspectos concorrenciais, que dizem respeito não só ao CAD a nível Brasil, né? Aqui a nível Brasil nós temos o CAD, que é o órgão responsável pela avaliação dessas operações que gerem uma concentração de mercado, né? E que, segundo a lei, devem ser submetidas ao CAD, né? Mas também a nível mundial, porque quando a gente fala de operações no qual você tem uma empresa estrangeira adquirindo uma empresa brasileira, você também passa a ter aspectos concorrenciais internacionais. Então, e a par disso, né, o que a gente observa realmente é que, né, o Covid não é uma crise econômica, né? Assim, a gente equipara o Covid realmente como um desastre natural de grande escala. Então, acho que a gente não pode partir da premissa que, sobre o ponto de vista econômico, né, as operações de M&A vão se comportar como se comportaram em outras crises econômicas. E aí vou citar a crise econômica mais recente, que é a crise de 2008. Né? Espera-se realmente um comportamento diferente, porque o Covid não é ele gerou uma crise econômica, mas a gente classifica ele como um desastre natural, de grande escala, né? Que, consequentemente, gerou uma crise econômica. Então, vamos falar assim, no pós-Covid, realmente, né, a gente vê um cenário muito favorável, né, a par das consolidações, para as fusões e aquisições, né? Por quê? Um cenário no qual você vai ter baixa inflação, baixa taxa de juros, né? O que nós vemos hoje, né? Nosso escritório, nós advogamos para muitos fundos de investimento, nós vemos os fundos de investimento com recursos, com capital, eles estão vorazes, né? Pelos investimentos, né? Então, assim, existe o capital privado, né? O capital privado, ele não sumiu, né? Ele está disponível para os investimentos, mas em decorrência das incertezas, alguns fundos, eu diria não todos, porque alguns fundos continuaram os investimentos e outros suspenderam os investimentos, né? Então, o que nós vemos, na verdade, espera-se, né? É uma retomada rápida, né? Pós-Covid, considerando esse cenário de disponibilidade de capital privado,
né? Então, muitos fundos com capital privado disponível, baixa inflação, baixa taxa de juros, isso, assim, a nível Brasil, né? Nunca foi tão ruim ter o dinheiro no banco, né? Nunca foi tão bom investir em novas oportunidades, em novos negócios, né? O que faz com que a economia, o dinheiro circule. Então, espera-se realmente um cenário favorável. Apesar de esperar-se um cenário favorável, né? É sempre bom ressaltar que, né? Nós estamos vivendo o desconhecido, né? Eu digo, diferente de uma crise econômica, que ela é cíclica e já foi vivida, né, em várias outras ocasiões, e tem todo vamos falar assim, um ciclo que se espera que ele seja cumprido, tratando-se de um desastre natural, de grande escala nunca vivido, né? Espera-se de novo, né, como a gente coloca aqui, um cenário favorável, mas, ao mesmo tempo, né, há grandes incertezas, porque, como o Bruno aí citou, a gente não sabe se vem uma segunda onda, não vem uma segunda onda, quando vem a vacina, ou seja, e tudo isso invariavelmente afeta os aspectos econômicos. E quando a gente fala de aspectos econômicos e operações de fusões e aquisições, o M&A, eles estão intimamente relacionados. Então, basicamente é isso. Acho que dito isso, aí a Eugênia vai seguir com as perguntas, né? Mas Sim. já me antecipando, né? As perguntas serão muito focadas agora exatamente aos aspectos concorrenciais, considerando a perspectiva de consolidação dos setores na tentativa das empresas de sobreviverem. Eu acho que essa resposta, na verdade, ela direciona realmente uma outra pergunta ao Bruno, porque esse movimento de consolidação, que é, de certa forma, como você disse, natural, em razão da crise econômica, né, que o Covid trouxe, ele pode ser, muitas das vezes, a alternativa para empresas que estejam à beira da falência, para empresas que estejam estranguladas. Elas podem enxergar um eventual recebimento de investimentos ou uma venda de participação como alternativa para a sua sobrevivência. E aí eu queria ouvir do Bruno o que a gente pode esperar, né, do CAD em se tratando dessas operações, de operações que eventualmente sejam vamos dizer assim, sejam a porta de saída, né, a luz no fim do túnel para essas empresas que estejam aí estranguladas. Esse é um assunto bastante delicado, é uma pergunta recorrente. Antes de mais nada, queria dizer que concordo totalmente com a visão da Paula, né? O que a gente tem visto é exatamente esse movimento de grandes oportunidades que tem surgido. No fundo, não vou nem dar muitos exemplos de crise, né? Porque aqui no Brasil, eu com um pouco mais de 15 anos de atuação na advocacia, já passei por diversas crises, e acredito que temos aqui presentes como nossos participantes, diversos empresários e advogados que devem ter mais experiência ainda com crise aqui no Brasil, mas acho que é muito fácil de se enxergar que após as crises acabam se tendo várias fusões e aquisições, né? Ou seja, toda crise ela acaba gerando esse movimento, às vezes um pouco mais rápido, às vezes um pouco mais demorado, mas posteriormente à crise vem esse movimento. O engraçado que eu tenho visto agora, e daí não sei se acho que pelo que a Paula falou, ela também tem compartilhado dessa visão, é que o Covid, apesar de ser uma crise muito mais abrangente, né, muito mais econômica, uma crise social, uma mudança de paradigma na sociedade de diversas formas, ela antecipou esse movimento. O que a gente vê é que mesmo a gente estando ainda aí, como eu falei, né, não sabemos se estamos no final, ou no meio, ou no final da primeira onda, mas seja como for, passados agora quase 3 meses, né, da grande baque que todo mundo sofreu, a gente já tem visto o movimento de várias fusões. Eu fiquei particularmente surpreso com a agilidade desse movimento. Eu não esperava, dada essa experiência das últimas crises, 2008, 2016, enfim, diversas outras crises maiores ou menores pelas quais a gente passou, não esperava que fosse tão rápida essa recuperação. Acho que vem muito até de outros fatores, né? Acredito eu que, primeiro, porque a crise não foi concomitante para todo mundo, ou seja, quando a gente estava entrando, a Europa já estava no meio. Tem a questão do dólar, porque também o nosso real estando muito desvalorizado gera essa oportunidade de ficar muito barato comprar no Brasil. Tem a questão que a Paula falou dos investimentos financeiros que passaram a ser totalmente inatrativos. Então, acho que uma conjugação de diversos
o contexto todo tem nos levado a essas oportunidades surgirem muito mais rapidamente do que eu acho que talvez fossem acontecer. Na Europa, por exemplo, citando até 2 outros exemplos, para falar de coisa boa, né, já que eu falei dos meus amigos do Japão, que estão tendo já uma nova perspectiva da crise, falando aqui de um grupo de empresas que eu trabalho na Inglaterra, falaram que a vida já está bastante normalizada. Particularmente, eles trabalham na parte de químicos voltados para a higienização, então eles estão felizes, apesar de ninguém estar feliz com a crise, eles faturaram muito, porque o produto de higiene cresceu muito o uso nesse segmento. E um outro grupo empresarial pelo qual eu trabalho na Itália, que me deixou bastante surpreso, que eles trabalham para a certificação de máquinas industriais, no mundo inteiro também, né? Ambas essas empresas têm filiais aqui no Brasil, eu trabalho direto com a sede, mas também com as filiais no Brasil. E essa empresa italiana, o que me surgiu muito de surpresa é que, por trabalhar para a certificação de máquinas, ela acaba trazendo, né, um aspecto muito positivo de estar já, e já retomou muito, eles falaram que já estão retomando basicamente o plano o plano estratégico deles de 2020 não está sendo tão impactado como esperado, e é uma atividade totalmente ligada à atividade industrial, né? Ou seja, a compra de novas máquinas. Então, pelo menos lá na Europa, eles têm tido um sinal muito positivo e a recuperação tem sido bastante vigorosa. E aqui no Brasil vamos torcer para ser da mesma forma. Agora, isso não impede de, infelizmente, termos essas compras que a Eugênia citou de empresas que estão passando por dificuldades financeiras e que vão depender de uma compra para sobreviver. Porque da mesma forma que vários setores econômicos estão tomando carona na crise para se robustecer e vender cada vez mais, alguns, infelizmente, estão tendo, né, ou uma crise provisória ou até permanente, por uma mudança mesmo, né, como a Paula citou, de alguns paradigmas da sociedade. E com isso, a pergunta recorrente que se faz é, mas e aquela teoria da Failing Company, né? No direito econômico é muito comum, é muito conhecida a teoria da Failing Company, isso se alegou bastante aqui no Brasil, mais no início dos anos 2000, para algumas aquisições que foram feitas, foi discutido muito pelo CAD, a teoria da Failing Company na época da compra da Varig, entre outras operações. Então, quando a Gol comprou a Varig, isso foi uma discussão bastante grande. E lá no passado e também hoje, a posição do CAD é bastante vigorosa no sentido de que não vai aceitar a teoria da Failing Company, tá? Então, esse é um ponto importante. Não quer dizer que o CAD não está sensível à situação das empresas e que não vai analisar com Grano Salles, né, essa situação mais complicada que a empresa vai se encontrar e que realmente, se ela não for adquirida, pode se levar à falência, mas não vai ser por conta, esse não vai ser o único argumento que vai ser levado em consideração. Ou seja, não basta a empresa estar em dificuldade financeira para que o CAD aceite a fusão e aprove sem restrições. Então, pode haver restrições, ele vai fazer eventualmente análise lá da etapa 5 de concentrações horizontais, né? Para quem não tem tanta familiaridade, a etapa 5 vai ser a análise que é feita de eficiências econômicas, a análise muito mais profunda no mercado, que é feito para poder saber se aquela fusão vai gerar sinergias esperadas, se ela realmente não... Principalmente, o que o CAD busca? Ver se não há uma outra alternativa que não aquela fusão para trazer os mesmos efeitos. Então, tudo bem que a empresa precise da fusão para ela sobreviver ou que aquela fusão traga sinergias e benefícios para o mercado, mas o ponto é, isso realmente vai acontecer? E, em segundo lugar, o que o CAD se preocupa muito será que tudo isso que é colocado pela empresa, ou que em defesa da fusão, não poderia ser atingido de outra forma, por uma intervenção estrutural mais leve no mercado, ou seja, talvez por um acordo associativo, talvez por a fusão com uma outra empresa, que nem a Paula falou, tem um mercado com 10 empresas, vai passar a ficar com 5. Uhum. Pois é, então será que essas 5 empresas que vão desaparecer, é melhor que elas sejam compradas pela líder de mercado, então talvez uma empresa que já tenha 40% do mercado vai comprar essas outras 5 e vai passar a ter 70%? Será que não é melhor as outras, talvez tenham 10, 15% do mercado, adquiram? Então, claro, não é que o CAD queira que a empresa compre que vai poder comprar, talvez as outras empresas não tenham caixa suficiente, mas é uma situação a se explorar, porque a concentração muito alta é o que deve ser sempre evitado, né? Então, como conclusão, essas fusões todas, primeiro ponto, elas vão ser analisadas com mais cuidado pelo CAD, é um compromisso que eles fazem, mas, por outro lado, não vai ser, assim, simplesmente um aval generalizado, né? Não vai ser
simplesmente um argumento como uma chave mestra para conseguir a aprovação essa questão da empresa estar passando por dificuldades financeiras, tá? Até porque isso pode ser já resultado de outras situações que não só a crise. É a mesma situação da questão do congelamento de preços, que todo mundo vem perguntando se deve congelar, se não deve congelar, e o CAD, mesmo com iniciativas legislativas em todos os âmbitos, federal, estadual e municipal, tentando pressionar para fazer o congelamento de preço, o CAD se posicionou por todo esse período dos meses que passaram contra. Por quê? Porque isso vai trazer eventos muito mais perversos, né? Os efeitos vão ser muito mais perversos para a economia no médio e longo prazo do que o benefício do curtíssimo prazo, talvez, que vai se conseguir com isso. Interessante. Paula, vou voltar em você, porque eu acho que, diante de tudo que a gente está conversando aqui, né, de perspectivas e dessa potencial concentração de mercado, de movimentos, né, de M&A, seja de M&A pura e simples, né, de aquisições, de compra e venda de participações ou de ativos, ou seja de cooperações, de formatos contratuais de parceria, em virtude de tudo isso que a gente está falando, eu acho que valeria a pena você trazer um pouquinho aí para a gente de dicas de como as empresas podem se preparar, podem e devem se preparar para o M&A, seja ela, né, estando ela no buy side, né, no lado de uma potencial compradora, de uma empresa que enxerga essa oportunidade no mercado de fazer aquisições ou fazer investimentos, ou esteja ela no lado na posição de vendedora, né, ou como uma empresa que queira receber investimentos ou queira fazer um cash out, queira realmente vender posição. Ok. Bom, é um momento de muitas oportunidades, né? Olhando sobre a ótica de quem está pelo buy side, que a gente chama, né? Ou seja, o comprador. Então, o comprador, né, que está com dinheiro no bolso, é um momento de muitas oportunidades, realmente. Exatamente em decorrência da crise, né? Assim, novamente, uma conclusão um tanto óbvia, na crise há uma tendência de que os maiores engulam os menores, né? E aí, respondendo primeiro a sua pergunta, né, sobre a ótica do comprador. Acho que sobre a ótica do comprador, as principais cautelas que ele deve tomar, né? A primeira delas, né, é o tema central aqui hoje do nosso bate-papo, que são os aspectos concorrenciais, né? E também, né, se a gente está falando de uma empresa, né, de uma empresa target, ou seja, a empresa que ele pretende adquirir, é uma empresa já numa situação de insolvência, né, eu diria que ele tem que tomar uma cautela realmente sobre o ponto de vista de eventuais reflexos falimentares, né? Então, se a gente está falando de uma empresa já com alto endividamento, numa situação de insolvência, ainda que não esteja num processo de falência, é o que a gente chama aqui dentro da nossa terminologia, né, gente? Vocês até nos desculpem, a gente usa muitas terminologias do inglês, né? Até porque, né, o modo que se estrutura transações no mundo inteiro veio do direito norte-americano, né? Até por questões óbvias, né, o mercado mais pujante de fusões e aquisições do mundo, o que a gente chama aqui de operações de distress M&A, ou seja, ativos estressados, né, ativos em processos de insolvência. Então, assim, vão surgir realmente, não é o tema central aqui do nosso webinar, nós, inclusive, faremos em breve um webinar com esse tema, né, mas muitas oportunidades no tocante a ativos que já estão numa situação de insolvência, né, e que sejam altamente interessantes, né, quer seja pelo capital humano, quer seja pelo capital de tecnologia, ou seja, vários aspectos que passam a ser interessantes para potenciais compradores. E aí, nesse tocante, né, o comprador tem que ter ali um olhar de um especialista para avaliar todos os aspectos relacionados à insolvência, eventuais aspectos falimentares. Então, mas de uma maneira macro, não focando somente a análise sobre o ponto de vista da falência, eu diria que o comprador é um momento que ele tem que estar, como se diz assim, preparado para imediatamente, rapidamente avaliar boas oportunidades, avaliar com consistência sobre o ponto de vista jurídico, fazer uma boa auditoria jurídica, para ele ter segurança do que ele está comprando, né? Eu costumo dizer aos meus clientes que o risco que mata uma empresa, geralmente, é o desconhecido, né? Então, uma operação com riscos não é uma operação que não pode ser feita, né? Claro que tem operações que, eventualmente, a empresa entende que ela não pode ser feita, mas ter riscos, né, ter o que a gente chama, assim, red flags, bandeiras vermelhas que a gente levanta numa auditoria, não significa que ele não pode adquirir, né? Mas significa que ele tem que ter conhecimento daqueles riscos, porque é o desconhecido que realmente, muitas vezes, inviabiliza uma empresa, né? Então, eu diria que ele tem que ter uma boa auditoria jurídica, uma boa auditoria contábil, um bom time preparado para poder fazer aquela aquisição, um bom olhar concorrencial, né? Se a gente está falando de
de um grande grupo com market share relevante e um bom olhar falimentar também, né, dentro desse cenário aí que a gente está, né, muitas empresas já num estado de insolvência e a gente passa a se preocupar realmente com aspectos falimentares. Sobre a ótica de quem eventualmente quer ser vendido, e não só quem quer ser vendido, mas quem quer captar um investimento, eu diria que assim, os to-dos, né, os afazeres, as tarefas, são as mesmas em qualquer processo, ou seja, é um processo de preparação da sua empresa para a venda, que começa por toda uma reflexão, né? Eu quero vender parcialmente, eu quero vender totalmente. Se eu quero vender parcialmente, que tipo de sócio que eu busco? Eu busco um sócio investidor? Eu busco um sócio estratégico? Né? Por que um sócio investidor? O sócio investidor é aquele que unicamente coloca dinheiro. O sócio estratégico é aquele que entra com know-how, que entra com, né, toda uma visão estratégica do business. Ou seja, é um momento realmente de todas essas reflexões, né? O que eu busco, né? E além do que eu busco e do que eu quero, porque para você buscar de uma maneira correta, você tem que saber exatamente do que você quer, e isso passa por toda uma análise estratégica, é uma preparação da empresa sobre o ponto de vista de organização das finanças, sobre o ponto de vista de organização jurídica, sobre o ponto de vista não só de potencialização dos ativos. Então, se é uma empresa que tem, por exemplo, potenciais tributos a recuperar, créditos tributários, né? Se ela passa a fazer jus àqueles créditos tributários, ela vai ter automaticamente, né, um benefício no fluxo de caixa dela. Quando a gente fala de fluxo de caixa, a gente fala de um aumento da avaliação da empresa, ou seja, outro ponto também que ela tem que buscar é, se eu quero captar um investimento, se eu quero ser vendida, o que eu, enquanto empresa, posso fazer para aumentar o meu valor? Né? Porque no processo preparatório de venda tem várias medidas que podem ser feitas, quer sejam medidas jurídicas, como, por exemplo, aproveitamento de créditos tributários, como outras também, que podem, sim, aumentar o valor de venda da empresa. A preparação da empresa sobre o ponto de vista financeiro, com o engajamento de um bom assessor financeiro. Então, assim, eu diria que ela tem que ter um olhar estratégico sobre o que eu busco e o que eu quero. Ela tem que ter um olhar jurídico sobre quais oportunidades que eu tenho aqui para aumentar o valor da minha empresa e preparar a minha empresa para uma venda. E também aquele olhar de que, né, o que eu posso fazer para deixar a minha empresa pronta para a venda. Se alguém vier aqui me avaliar, vai falar, juridicamente essa empresa aqui está boa. E ela tem que ter um olhar financeiro também, né, e contábil. Acho que basicamente seria isso. Interessante. E, Bruno, faço a mesma provocação para você, assim, de forma macro, né, num processo de M&A, quais são as preocupações que você levantaria aí para as empresas terem sob o ponto de vista concorrencial, principalmente pensando aí nesse pós-crise e nesses movimentos que a gente deve enxergar a partir de então? Ele acompanha, né, muito o que a Paula nos disse. Acho que também divide essa preocupação no buy side, né, e o sell side. Do ponto de vista de quem está comprando, o que a Paula falou é muito importante, né, a questão do risco do desconhecido. E para o antitrust, isso é muito válido em 2 pontos. O primeiro é a questão de você fazer uma boa investigação na empresa que está sendo comprada, para saber se ela não, obviamente, não participa de nenhuma infração à ordem concorrencial, porque muitas vezes ela tem participação em algum cartel, sendo uma empresa mais próxima do monopólio do mercado, pode ser uma atividade que ela faça sozinha, mas que também interfira, né, que gere restrições à concorrência. E nesse caso, pode ser que, obviamente, se isso já está sendo investigado pelo CAD, você já consegue não só descobrir mais facilmente, como também até precificar isso na compra, porque já tem-se aí os parâmetros eventuais da condenação. O problema é quando sequer existe a investigação. Primeiro, porque é muito mais difícil você conseguir, então tem que ter realmente uma equipe de antitrust bastante experiência para poder conseguir descobrir que algo está errado na empresa. Isso é feito durante a due diligence, mas é de uma maneira bastante, digamos, minuciosa e até, enfim, tem que saber fazer. Ou seja, não basta só fazer a pergunta, né? Porque muitas vezes aquele gestor da empresa não vai responder a pergunta, ou vai responder falando que não, né? Por exemplo, típica pergunta de aeroporto americano, né? Você está trazendo armas de destruição em massa ou drogas à sua mala? Ninguém vai falar que sim.
Então, o caso é que tem que ser muito capcioso para poder descobrir, porque às vezes é uma ordem que vem da empresa e o diretor às vezes quer até se livrar daquele ônus de estar participando de um ilícito que lhe foi imposto e daí ele já logo fala o que está acontecendo, mas muitas vezes é uma iniciativa do diretor, ou do conselheiro da administração, infelizmente, que está mais dos gestores diretos, né? Mas geralmente quando acontece é mais da diretoria, que está buscando, né, um bônus maior, etc., e acaba se envolvendo, às vezes, até a revelia da empresa numa atitude como essa. Então, isso é um problema muito grande, porque se você compra uma empresa que participava de um cartel ou de uma atividade monopolística, que não sabia que ela estava ocorrendo, como não sei se todos sabem, mas pela lei de defesa da concorrência, a gente pode ter a multa lá até 20%, 25% do faturamento bruto da empresa. Então, é um valor que realmente a gente acaba entrando, como a Paula falou, no red flag, né? Então, não é só um yellow flag, não é só uma contingência, mas a gente pode gerar, eventualmente, um deal breaker para aquela operação, porque tanto o direito ambiental como o direito concorrencial tem gerado ônus gigantescos do ponto de vista financeiro e até depois do ponto de vista de imagem, né? Porque daí você comprou uma empresa que participou do cartel, você que adquiriu, eventualmente vai ser envolvido naquele marketing negativo, dizendo que você também compactuou daquele cartel, que sabendo ou não da ocorrência, você passou a ser dono daquela empresa que fazia algo errado, né? Então, o primeiro ponto é esse, é buscar as infrações da maneira correta e assertiva na parte do buy side, né? E o outro ponto, também, como a Paula destacou, é colocar os red flags concorrenciais ou yellow flags no sentido da operação em si. Porque a empresa pode não fazer nada errado, mas simplesmente você está fazendo uma fusão de uma empresa que tem 40% do mercado com outra que tem 35%. E você vai transformar um mercado que tinha quatro concorrentes, talvez em 3, ou pior, um mercado de 3 em 2, né? Então, você vai transformar num duopólio. Nessas situações, em qualquer número de empresas que exista, que previamente e posteriormente à operação, mas principalmente nessas em que a concentração é muito alta, deve-se fazer toda a pontuação inicial, porque não quer dizer que a operação não vai ser aprovada, né? Ou seja, muitas vezes a gente vê nos noticiários, o CAD aprovou com restrições a operação tal, ou rejeitou a operação tal. Geralmente não é uma surpresa para os advogados e para as empresas que elas estão bem assessoradas. Você vai buscar uma aprovação pelo CAD e já saber. Ou seja, não basta você buscar a aprovação pelo CAD, você tem que saber previsivelmente qual vai ser a resposta do CAD. Então, você não necessariamente precisa esperar que ele vá aprovar. Muitas vezes você notifica uma operação sabendo que ela vai ser rejeitada, ou que ela vai ter restrições, e você já vai preparado para defender a sua restrição para ser a menos vigorosa possível. Então, para o lado do buy side tem essas duas preocupações. E no sell side eu acho que ficaria mais a preocupação número 1, né? Porque ele, é claro que ele também vai ter a preocupação na aprovação da operação, mas vai ser muito mais de quem está comprando, essa preocupação de estruturar, até porque geralmente é quem tem a participação maior de mercado e quem tem a possibilidade de estruturar de uma forma que vá ser mais palatável ao CAD, mas essa questão das investigações internas, como a Paula falou, você vai antes de ser vendido, antes de buscar um investimento, você tem que arrumar a casa, né? Ninguém convida ninguém convida amigos para te visitar se a sua casa está bagunçada. Então, se você vê que tem um problema tributário, se você descobre isso com antecipação, você já resolve, você já busca a compensação, você já busca a restituição, você vê problemas em várias outras situações, o contencioso, você tenta fazer uma gestão do contencioso para reduzir muito aquela carteira de ações que às vezes não vão levar a nada e está só gerando um custo jurídico. E isso também é feito no concorrencial, principalmente para a parte de infrações. Você descobre que a sua empresa... Então, por isso que é importante o programa de compliance. Se você já tem um programa de compliance, mostra que a sua empresa é séria, você já reduz muito esse custo de transação no momento que você vai ter a due diligence, tanto do comprador ou até do vendedor, mas também, se você tem um programa de compliance bom, você descobre. Muitas vezes o programa de compliance serve para descobrir algo que está sendo feito errado, e daí corrigir. Então, você pode aplicar, por exemplo, uma leniência no CAD, né? Que, para quem não conhece, a leniência no CAD tem o mesmo efeito da delação premiada na área criminal, ou seja, você denuncia aquele ilícito e não paga multa nenhuma. E ainda todos os seus administradores que participaram desse ilícito também são beneficiados por não pagarem uma multa e não ser penalizados, às vezes, tendo um bom acordo, sequer você tem uma investigação criminal contra a empresa e os seus gestores. E se você limpa a empresa, ela vai ter multa zero, vai ter investigação nenhuma e você consegue vender ela sem ter essa liability para o futuro. Interessante. Bom, pessoal, na verdade,
tinha algumas outras perguntas aqui a fazer, mas em respeito aí ao prazo ao horário que a gente estabeleceu aqui para esse bate-papo, eu queria ouvi-los com conclusões assim gerais do que a gente conversou. Acho que a gente falou assim de uma forma macro, né, das oportunidades que podem ser geradas aqui nesse pós-crise ou durante mesmo a crise. A gente não sabe exatamente, né, quando essa pandemia vai passar e quando os efeitos vão deixar de ser sentidos, mas o que vocês trariam assim de forma como takeaway dessa conversa, de quais seriam as oportunidades que podem ser geradas nas respectivas áreas aqui que a gente está tratando de M&A e especialmente de direito concorrencial econômico, para ajudar as empresas a enfrentar essa crise? Eugênia, bom, eu vou ser bem sucinta aqui na minha resposta em respeito ao nosso tempo, que nós já ultrapassamos 7 minutos, né? Eu acho que nós tratamos bem aqui já das oportunidades, né? E eu diria que a maior delas realmente é de uma consolidação, né? Em momento de crise, realmente, invariavelmente, é um momento que as empresas têm que olhar para os seus concorrentes e avaliar eventualmente uma potencial junção, fusão, né? Uma cooperação, uma parceria. Então, acho que talvez essa seria a principal oportunidade, né? E além dela, como nós já citamos aqui também, as oportunidades no que diz respeito ao que a gente chama aqui de ativos estressados, ou seja, aquisição de ativos de empresas que estão num processo aí quase de insolvência, que está até mesmo já dentro de uma falência, né? O processo de aquisição dentro de uma falência, ele é viável, ele é possível, ele é seguro, né? Se bem feito. Então, eu diria que essas seriam as duas principais oportunidades aí dentro desse mercado. E aí, já me despedindo, gostaria de agradecer a presença de todos, né, gente? Obrigada. E estamos aí à disposição para eventuais dúvidas e questionamentos. Obrigado, Paulo. Eu acho que os questionamentos e dúvidas vão ter que ficar realmente para depois, né? Apesar que a gente está cumprindo a 1 hora, já que a gente deu minutos de tolerância, mas também vou ser muito breve. Eu acho que, mais do que a Paula falou, o ponto de vista concorrencial, mais do que oportunidades, a gente tem que ver as preocupações para que as oportunidades sejam, né, aproveitadas. Então, deve-se utilizar essas oportunidades que surgem no direito societário e oportunidades de fusões e aquisições da melhor maneira possível, sempre atentando-se para essas questões. Então, eu vejo que tem que se tomar cuidado para não só apresentar para o CAD uma compra de uma empresa utilizando os critérios da crise como justificativa para essa fusão. Ela tem que ser realmente legítima do ponto de vista econômico em qualquer cenário. E tomar cuidado com essas questões de notificar os seus eventuais acordos, né, comerciais, então os acordos cooperativos, e também não incorrer em qualquer infração, porque não só fazer a investigação de direito de quem está comprando, como também as empresas, né, a situação de desespero, o ser humano desesperado agindo numa empresa é o mesmo que na vida comum, né? Então as pessoas que estão desesperadas acabam fazendo coisas que não fariam normalmente, e a gente vê realmente a perspectiva no mundo inteiro, isso o Brasil não vai fugir a essa perspectiva, é que aumentem-se as infrações ao direito à concorrência, como eventualmente em qualquer outra área, né? Que as empresas vão fazer essas cooperações, seja de maneira errada, ou até cooperações que não sejam cooperativas, né? Ou seja, criar cartéis em momentos de crise é algo que acontece. Então, tentar evitar, buscar sempre uma solução legal e legítima para os seus negócios é sempre uma solução melhor, porque realmente as autoridades estão sensíveis a isso e vão investigar e vão autorizar as situações que sejam possíveis. Acho que pode ser positivo para todo mundo, né? A crise é bom para a gente se reinventar. Sem dúvida. Bom, Bruno, Paula, muito obrigado pelas exposições, pelos insights, pela clareza aí no que vocês trouxeram. E, bom, em nome do Coimbra Chaves, também gostaria de agradecer a presença de todos. A gente fica à disposição para tirar, enfim, quaisquer dúvidas que eventualmente venham a surgir. E acho que é isso, gente. Um bom dia a todos. Bom dia, gente. Obrigada. Um abraço. Bom dia, obrigado a todos. Obrigado. Obrigada.